noite, boa noite. Vamos começar. Olá, olá, mulheres, bem-vindas a mais um curso da AMA. Estamos aqui nessa noite com um tema muito importante: medo, né? Como gerenciar essa emoção. E nós estamos aqui, né, com mais uma aula do Grupo AMA, realização e organização aí da Academia da Mente Analisar, juntamente com o Instituto Manuel Reis, com apoio da ATB, Associação de Terapeutas do Brasil. E vamos aí para cima, como diz o professor Manuel, para mais uma aula maravilhosa, mais um aprendizado para vocês, mulheres terapeutas especialistas no universo feminino. Mas antes disso, eu gostaria de dar boa noite para Paula, para Sandra, que está aí na reunião já. Paula, tudo bem com você? Sandra, tudo bem com você? Tudo Tudo bem, bem, sim, professora? tudo jóia. Bom, boa noite, meninas. Que lindas, que bom vê-las aqui, engajada, né, com esse compromisso em mais uma aula dessa matéria tão importante, né, que é a terapia para mulheres. Então, vamos lá, meninas. É, Meu nome é Edileuza Franklin, vocês já sabem, já me conhecem, eu tive várias aulas com vocês e hoje eu vou falar sobre uma emoção muito predominante no ser humano, muito predominante, até mais do que a tristeza, eu creio, do que a raiva. O medo, ele tem uma função muito importante na nossa vida. Na semana passada, eu creio que Sandra estava conosco nessa aula que nós falamos sobre inteligência emocional. Eu ainda não dei essa aula aqui, né, na terapia para mulheres, turma 4, mas mais para frente eu vou estar falando aí sobre essa aula. E eu vou estar fazendo um resumo do que é inteligência emocional. Porque para que nós possamos tratar uma emoção, nós precisamos entendê-la, acolhê-la, aceitar que nós estamos sentindo essa emoção, e isso tudo está dentro da aula que eu dei aí, que Sandra estava presente, que se chama inteligência emocional, né? E eu vou falar para vocês, então, de um tema muito importante aí, medo, né, de uma emoção muito presente aí na nossa vida. E ela está presente, sim. Ah, professora, você também tem medo? Sim, o medo, ela é uma emoção que ela está presente. Todas as emoções, elas estão presentes. Então, eu trago para vocês aqui, meninas, conhecimentos para a gente aprender a lidar com essa emoção aí. Não conseguimos proibir, coibir, fazer algo para que eu não sinta essa emoção. Como eu disse, né, Sandra, a gente consegue gerenciar uma emoção. Eu não consigo controlar uma emoção. Então, a gente vai falar dessa emoção aqui, porque existem 5 emoções primárias e eu trago para vocês essa emoção medo aí. Então, o primeiro passo aqui para a gente aprender a lidar com as emoções é a gente aprender, como eu disse, sobre um pouco aqui, um resumo da inteligência emocional. E esse tema, ele é para o nosso desenvolvimento humano. Aprender sobre inteligência emocional nos leva a ter um desenvolvimento humano mais pleno, mais leve, mais saudável para nós e para o próximo, ok? Então, assim, como nós somos cíclicas, como nós somos mulheres cíclicas, né? Nós temos ciclos durante o mês, existe 4 Ana Paulas aí durante o mês, e eu já falei sobre a ciclicidade com vocês nas nossas aulas anteriores. Nós temos a pré-menstruação, na menstruação nós estamos de um jeito totalmente diferente, porque a dança hormonal é muito grande e os hormônios, eles interferem muito no nosso humor, na nossa emoção. Então, muitas vezes a gente está sentindo algo, achando que é ansiedade e depressão. Talvez a gente tem que prestar atenção do nosso paciente e nosso em qual ciclo nós estamos. Se eu estou no ciclo da menstruação, eu quero ficar mais quieta, eu estou mais triste, mais acuada. Eu preciso prestar atenção nisso, tanto em mim quanto na paciente ao qual eu estarei ali atendendo, ou a irmã da igreja, ou uma amiga que eu estarei ali atendendo, auxiliando.
ok? Então, nós somos cíclicas, nós temos ciclos, ciclos menstruais. E como os hormônios interferem muito nas nossas emoções. As nossas emoções, elas são mais intensas, elas não são linear como os homens, né? Eu vou trazer para vocês aqui rapidamente sobre pilares da inteligência emocional, tá? Não tem como a gente falar das emoções sem a gente entender um pouquinho aí da inteligência emocional. Então, quem tiver uma caneta, um lápis, anotem um pouco sobre a inteligência emocional, porque a inteligência emocional, queridas, ela é a habilidade nada mais do que a gente conseguir gerenciar as nossas próprias emoções, como utilizá-las ao nosso favor e entender também as emoções do nosso próximo. Eu consigo, sabe, gerenciar como eu vou me comportar diante daquela emoção ao qual eu senti, e eu vou entender que a Sandra está, né, tá passando por um momento com uma certa emoção, eu vou identificar e eu vou aprender a lidar com a Sandra quando ela estiver passando por isso. Isso é muito importante para que você não chute o balde todo o tempo. Por isso que eu digo para vocês, inteligência emocional, ela é nada mais do que do nosso crescimento. A gente aprende isso para a gente ter uma vida, né, mais saudável. Eu sou apaixonada por esse conhecimento aí de inteligência emocional, né? Como eu disse aí, principalmente para nós mulheres. Então, eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, meninas, porque não temos tempo de apresentar item por item, falar de emoções por emoções, como eu expliquei lá, a Sandra estava nessa aula, mas eu vou dar uma pincelada rapidamente nos pilares da inteligência emocional. Pois não é possível a gente falar sobre essas emoções sem antes a gente entender um pouquinho do conceito. Eu preciso entender aqui o conceito do que é inteligência emocional. Então, a inteligência emocional nada mais é do que a habilidade de gerenciar, do que gerir as minhas emoções e utilizá-las ao meu favor. Então, outra capacidade aqui desenvolvida com a inteligência emocional é a compreensão das emoções minha, como eu disse, e também das outras pessoas, né? O que vai me permitir aí uma construção de relação mais saudável, escolhas mais conscientes. Então, quando você que está nessa aula, quando eu aprendi a lidar, a desenvolver a inteligência emocional na minha vida, eu conseguia passar por certas situações ao qual antes eu explodia, ao qual antes eu já respondia de uma maneira inconsciente, sabe? Eu não pensava, eu não parava, eu não entendia. Então, isso me trazia vários transtornos. E eu vou dar vários exemplos para vocês de como isso funciona. Então, assim, uma informação importante que eu preciso, alunas, que vocês entendam nós não controlamos emoção. Eu não consigo controlar uma emoção. Ah, professora, mas tem um livro que fala emoções controladas. Não existe controle em emoção. Por que não existe? Porque a emoção ela surge a partir de algum ocorrido que alguém fez comigo. Alguma experiência que eu passei naquele momento, algo que aconteceu ali ao qual eu não tenho controle. Por exemplo, se eu estou no meu trabalho e alguém chega e me trata mal no meu trabalho. Eu sou vendedora e chega um cliente e me trata mal. Eu não tenho como fazer aquele cliente não reagir daquela maneira. Mas eu tenho como gerenciar como eu, Edileuza, vou me comportar diante do que aquele cliente fez eu me sentir. Por exemplo, ele me desacatou, ele me humilhou ali, eu senti o quê? A emoção vem. Então, eu senti raiva, né? Eu senti tristeza. Então, assim, eu entendi que eu senti isso. Mas eu vou reagir diante daquela raiva ou eu vou ter a inteligência emocional de parar e pensar assim, poxa vida, Paula me tratou desse jeito, por que será? Porque eu estou aqui e Paula veio e me tratou desse jeito grosso, grosseiro, foi ignorante comigo. Se você não tem um gerenciamento, você vai explodir com a Paula. Mas se você entende que a Paula pode estar passando por algum problema, e se você entende que não é a hora, até talvez, de você responder a Paula, e sim de você ter a inteligência emocional de se afastar, esperar a poeira baixar para depois responder: Ó, Paula, não gostei do jeito que você falou comigo. Eu acho que não precisava você ter feito aquilo comigo. Isso se chama gerenciar a sua inteligência emocional.
Isso nos leva a viver vidas mais plenas dentro de casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, até com os animais que estão ao nosso redor, com um funcionário na empresa onde a gente trabalha, na nossa igreja, em qualquer lugar. A inteligência emocional, ela nos ajuda a gerenciar as nossas emoções e também a do nosso próximo. Você coloca aí um pouco da empatia de por que que aquela pessoa está me tratando daquela maneira. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui. Então, não se esqueça, emoções nós não controlamos, e sim gerenciamos. É diferente de controlar e gerenciar, tá? Gerenciar é administrar. Por quê? Porque a emoção, ela é igual um álcool, né, quando se joga no fogo. Então, a emoção, ela é o combustível do nosso comportamento. Quando a emoção chega, a gente comporta. Se você não usa inteligência emocional, como eu disse ali, você vai comportar de uma maneira grossa, você vai responder àquela pessoa que te magoou naquele momento ali. Então, a emoção, ela é o combustível do comportamento. E os hormônios, por que que eu falo dos hormônios? Os hormônios, ele é o combustível da emoção. É os hormônios descontrolados também que faz as emoções surgirem. Aí, como a emoção é o combustível do comportamento, quer dizer, os hormônios disfuncionais vai fazer minhas emoções serem disfuncionais e vai fazer eu ter um comportamento disfuncional. Então, anotem isso aí. A emoção é o combustível do comportamento e o hormônio é o combustível da emoção. Então, queridas, quando a gente percebe a emoção aí, quando ela é acionada, quando você entende que aquela emoção está ali, que você está sentindo, se você percebe e usa a inteligência emocional ali, você consegue ter um momento mais assertivo aí, ok? Escolhas saudáveis, realizações mais conscientes aí. Então, vamos lá. As pessoas que desenvolvem inteligência emocional, ela tem a capacidade de sentir, agir de forma mais assertiva. Como eu disse para vocês, quando vocês desenvolvem, porque a inteligência emocional é desenvolver. Para que você tenha inteligência emocional, você precisa desenvolver isso. E eu vou ensinar para vocês rapidamente como desenvolver aí a inteligência emocional. Mas antes disso, deixa eu pegar um exemplo que eu tenho aqui, que eu trago comigo, muito interessante, que eu vivi isso. Eu vivi essa questão aí da. Deixa eu ver se ela está aqui nesse papel. Deixa eu deixar aqui. Tá bem. Eu estive uma vez no aeroporto, meninas, eu sempre falo sobre isso. Eu estive uma vez no aeroporto, era 5 e pouca da manhã, eu estava ali cansada, né? E um atendente, ali não é barato um cappuccino, eu até citei esse exemplo lá, Sandra sabe, não é barato um cappuccino no aeroporto, um pão de queijo ali, então, muito menos. Mas eu estava ali, eu queria isso, já estava aberta a cafeteria, e eu pedi à atendente um pão de queijo e um cappuccino. E quando ela chegou até a mim, eu percebi que ela estava de mau humor. Então, até então, meu marido olhou para mim, eu olhei para ele, a gente viu que ela foi mais ríspida para chegar perto da gente. E eu falei, ó, eu gostaria de um pão de queijo e um cappuccino. Só isso? A senhora quer mais alguma coisa? Eu olhei para ela assim, falei, não, só isso mesmo, obrigada. Aí ela foi lá e demorou, e demorou, e demorou. Deu tipo assim uns 15 minutos ou mais, só tinha eu ali. E daqui a pouco vem ela com o cappuccino e o pão de queijo, o cappuccino frio. E ela coloca na mesa. Aí quando ela chegou com aquilo ali, meu marido falou assim: Ah, não, Dilez. Aí eu vou reclamar. Aí eu só falei com ele assim: Calma, vamos entender o porquê que ela está nos tratando dessa maneira. Então, quando ela se aproximou e perguntou assim: Tá tudo certo? Eu poderia muito bem ter virado para ela e falado assim: Olha, eu quero falar com o seu gerente. Eu não estou pedindo nada de graça aqui e eu gostaria de ser bem atendida. Eu poderia ter usado esse meu argumento, ter sido mais grosseira, ter ali falado eu tenho meus direitos e tal, aquilo que a gente quer inconscientemente, na reação a gente quer, porque quer lutar sobre aquilo. Mas o que que eu fiz? Eu coloquei a minha inteligência emocional em prática. Eu virei para ela e falei assim:
querida, tá tudo bem com você? Aí ela virou, tá sim, por quê? Aí eu falei, não, eu só queria saber se está tudo bem com você, se eu posso te ajudar de alguma maneira. Quando eu falei assim, com a voz mais calma, se eu poderia ajudá-la de alguma maneira e se estava tudo bem, ela desarmou. Ela estava armada ali para explodir a qualquer momento. Se eu não uso a inteligência emocional, se eu não coloco em prática essa inteligência emocional, eu tinha feito. Eu passaria por um constrangimento. E eu teria feito aquela moça perder o emprego. Então, quando eu perguntei para ela se estava tudo bem, ela virou para mim, a lágrima desceu. Quando a lágrima desceu, eu falei, se eu posso te ajudar de alguma maneira? Aí ela só falou assim, não, me desculpa pelo tratamento, e eu estou passando por um problema muito sério na minha casa, e eu precisei deixar minha criança com alguém que eu nem conheço direito, e estou aqui trabalhando, mas eu gostaria de pedir desculpa. Então, o que que eu entendi ali? Que eu evitei uma catástrofe para aquela moça, um escândalo ao qual eu iria passar como uma pessoa barraqueira, né? Que eu ia fazer um barraco ali, que eu queria meus direitos, e eu deixei um bom exemplo para aquela moça e eu fiz com que ela refletisse um pouco a vida dela, porque eu tive a oportunidade de conversar com ela ali um pouquinho. Mas o que que eu fiz aqui, meninas, que eu quero que vocês entendam? Eu usei a minha inteligência emocional. E uma terapeuta, ela precisa usar a inteligência emocional dela. Ela precisa desenvolver isso, a começar dentro de casa. Depois ela vai estendendo isso na vida do marido, na vida dos filhos. Por isso que eu sempre falo essa frase: primeiro em nós e depois através de nós. Então comecem a praticar, para vocês entenderem as emoções, comecem a praticar aí a inteligência emocional, ok? Então, uma informação muito importante que eu quero frisar mais uma vez com vocês: eu não consigo controlar uma emoção. Quando aquela moça veio até mim e me tratou de um jeito mais ríspido, a emoção surgiu, a emoção de raiva, né, de decepção surgiu. Eu não pude controlar, porque eu não posso controlar o outro, mas eu pude controlar como eu iria reagir diante daquela emoção. Percebe? Então, espero que vocês tenham anotado aí que a emoção é o combustível do nosso comportamento. Eu estou com raiva, eu estou alimentando o meu comportamento de reação, de gritar, de brigar, espernear. Porque a emoção ela é o combustível do meu comportamento, tanto positivamente quanto negativamente. Se eu estou sentindo amor, essa emoção ela vai ser o combustível do meu comportamento. O que que eu vou fazer quando eu tenho essa emoção em mim? Ah, eu vou sorrir, eu vou estar alegre, eu vou querer abraçar todo mundo. Isso é para vocês entenderem que tanto positivamente quanto negativamente, a emoção ela é o combustível do nosso comportamento. E o hormônio é o que é o combustível aí dessa emoção, ok? Então, quando eu falo aí, meninas, de emoção, é o que eu disse para vocês ali, que a gente precisa entender que a gente sente a emoção. Opa, tô com raiva. Opa, tô com medo. Por que que eu tô sentindo raiva? Por que que eu tô sentindo medo? Né? E quando a gente consegue fazer isso aí nesse momento, é que é a hora de gerenciar aí essa emoção, como eu disse para vocês, um exemplo meu lá no aeroporto. Então, o que é necessário, né, para gerenciar essa emoção? Praticar a inteligência emocional e conhecer as suas próprias emoções. Emoção, eu sinto, né? Eu penso, a emoção vem, eu sinto e eu comporto. Só um exemplo. Eu penso, né? Eu penso, alguém fez algo comigo, logo eu vou pensar. Tô com raiva. Eu sinto que vai pro coração. E assim, naturalmente eu vou reagir. Mas o ideal, quando isso aí a gente faz no inconsciente, mas o ideal é a gente fazer isso conscientemente. Eu penso, eu sinto, mas eu não vou reagir. Eu vou responder conscientemente àquela situação ali, ok? Então, qual você prefere? Você prefere responder conscientemente ou reagir no ímpeto, no automático, no inconsciente? Então vamos lá, meninas. Eu preciso que vocês entendam esses 5 pilares aí da inteligência emocional, que é muito importante para vocês entenderem as emoções e a emoção que nós vamos falar agora, que é o medo. Então vamos lá. Estado de presença. Ah, professora, o que que é estado de presença?
Para gerenciar uma emoção, é fundamental a gente entender o que está acontecendo naquele momento ali. Isso se chama estado de presença. Eu não estou reagindo, eu estou respondendo. Eu não estou no automático. Eu entendi que eu estou no momento de raiva, ou de medo, ou de amor, e eu preciso entender esse estado de presença aí para me poder seguir os outros pilares aí da inteligência emocional, para me praticar aí a inteligência emocional. Por exemplo, nós fazemos tantas coisas no automático. A gente come no automático. A gente já pega a comida, às vezes nem senta, já em pé mesmo, você começa a engolir a comida, você começa a engolir, tá tão no automático. Você não senta, não presencia aquele momento. Você, ai, Dileuza, mas eu não tenho esse tempo. Mas você precisa começar a ter esse tempo. Porque como você vai trabalhar a inteligência emocional em você se você faz tudo no automático. Por exemplo, você vai fazer ali uma academia. Você já chega assim, você já caminha da caminhada que você faz na esteira, você já vai pegar os pesos. É tão no automático que você nem vê se tem alguém perto, se não tem alguém perto, vai naquela coisa do automático. Você nem sente o que você está fazendo. Tocar na areia mesmo, né? Quando você vai caminhar na praia, quantas vezes a gente nem sente aquela areia gostosa nos pés? Ah, só estou na praia por estar, aquela coisa automática. Então, o que que vocês precisam aprender? A desenvolver o estado de presença. Dirigir. Muitas vezes a gente está tão acostumado a pegar o nosso carro e ir para algum lugar. Eu mesmo, meninas, eu ia tanto para minha igreja. E ela era em um bairro que, quando ela não era mais naquele bairro, o meu carro já andava sozinho para aquela igreja, para aquele lugar, porque eu fazia tudo no automático. Então, um dia eu estava dirigindo, a minha igreja não era mais naquele bairro, então eu não precisava ir ali para a BR. E daqui a pouco eu me vejo lá na BR. Aí eu falei assim, gente, peraí, o que que eu estou fazendo aqui na BR? A igreja é no outro bairro. Isso nos mostra como nós estamos no automático. A gente está tão no automático que a gente não vê nem a vida passar. A gente não vê o tempo passar. A gente viu aí a Preta Gil, a morte dela, né? Nos traz um alerta, porque ela mesma nos trouxe esse alerta que no final ela começou a apreciar a vida, a valorizar os pequenos momentos da vida, uma entrada no mar, uma comida, um passeio no calçadão. E a gente, por que que a gente não faz isso enquanto a gente está bem? Né? Então, estado de presença, esse é o primeiro pilar importantíssimo aí para gerenciar, para desenvolver aí uma inteligência emocional. Um outro pilar importante dos 5 pilares aí, queridos, é o acolher a minha emoção, né? O acolher aquilo que eu estou sentindo. Significa aprender a aceitar que você está sentindo. Eu estou sentindo raiva. Não, mas eu não vou mostrar para ninguém que eu estou com raiva, senão vai falar assim: ah lá, a irmã está com raiva. Ah lá, a irmã da igreja está com raiva. Mas quando eu sei gerenciar a minha raiva, eu não vou explodir. O meu comportamento não vai ser compatível com a raiva. Eu vou sentir a raiva, eu vou estar no meu estado de presença. Por que que eu senti essa raiva? Estado de presença, porque alguém me fez raiva. Que emoção que eu estou sentindo quando essa pessoa veio até a mim e me machucou? Raiva. Acolhi o que eu estou sentindo. Então, vocês precisam acolher primeiro aí essa emoção para depois aprender a responder. E o terceiro reconhecimento dessa emoção aí, ó. Após você acolher essa emoção, que seja raiva, que seja amor, que seja medo, que seja injustiça, qual seja a raiva, depois que você reconheceu o que você está sentindo, após isso você vai entender qual o movimento que está por trás do que você está sentindo. Poxa vida, essa emoção que eu estou sentindo é porque a Paula foi muito grossa comigo. Deixa eu ver como eu vou responder a Paula. Entende, Paula? É só um exemplo, viu? Como eu vou responder a Paula para que ela entenda que eu estou sentindo, né, essa emoção, mas que eu não vou explodir, que eu não vou reagir, sim, eu vou parar e responder. E eu tive uma aula com vocês na semana retrasada sobre respiração, vocês lembram? A respiração, ela ajuda muito nesse momento aí de reconhecer a emoção. Estou diante da Paula. Paula foi grosseira comigo. Eu estou no meu trabalho. O que que eu vou fazer?
Tenha vergonha, não. Respira. Inspira. Paula, dá licença, Paula, depois eu te respondo. Aí você vai sair, você vai respirar e você vai voltar. Olha, Paula, você falou assim, assim comigo e não precisava. E aí você vai conseguir, sabe, ter até um entendimento melhor com a Paula sem você ser grosseira. E depois as pessoas falam, ah lá, a outra tá sentindo raiva. Você pode sentir a emoção, você só não pode reagir conforme a emoção, ok? Então você vai se perguntar: por que que eu estou sentindo isso? Esse processo precisa ser bem trabalhado para que você consiga compreender e reagir e responder. O terceiro pilar aí, gestão das emoções. Depois de reconhecer a emoção, né, entre o pilar da gestão aí, o que que é gestão? É gerenciar. Gestão significa tomar decisões conscientes, né, sobre como eu vou reagir. Primeiro, estado de presença. Eu estou no meu trabalho, tranquilamente. Estado de presença, onde eu estou. Segundo, acolher minha emoção. Paula chegou, me entristeceu. O que que eu senti? Percebe? Acolher essa emoção. E o quarto aí, eu vou gerenciar isso. Como que eu vou gerenciar essa emoção que não tem como eu controlar, mas tem como eu gerenciar, ok? Por exemplo, ao sentir medo, você pode decidir falar com alguém: olha, eu não gostei da forma como você agiu comigo, aquilo que eu disse para Paula. Então, qual é o objetivo aqui de chegar e falar isso? É gerenciar a emoção. Ou seja, não permitir que essa emoção me controle. Porque como a emoção é o combustível do meu comportamento, eu não vou permitir que ela me controle. Eu estou com muita raiva, mas eu não vou permitir que essa raiva me faça sair, descer do salto, chutar o balde, sair do meu propósito. Se eu chuto o balde lá naquele aeroporto, alguém ia filmar. Eu sou missionária, eu sou terapeuta, eu dou aulas de inteligência emocional, alguém ia colocar lá. Ah lá, professora que dá aula de inteligência emocional. Olha aqui, se eu perco, né? Se eu não consigo gerenciar aquele momento que eu estava lá no aeroporto, eu ia escandalizar, porque eu sou missionária lá, crente. Ou a lá que diz ter, percebe? Então, assim, quando eu gerenciei a minha emoção naquele momento ali no aeroporto, eu consegui ter uma vida plena. Eu consegui ficar mais saudável. Eu consegui até ajudar aquela menina, porque se eu fosse grosseira com ela, eu poderia fazer aquela funcionária perder o emprego. Eu poderia fazer com que ela até mais tarde se suicidasse. Por quê? Ela já estava com problema, ela chegou no trabalho com problema. Eu sei o que é gerenciamento de emoção, ela não sabe. Então, por que que eu não poderia ajudá-la? Entende? Olha quantos transtornos eu deixei de acontecer porque eu aprendi a gerenciar minha emoção. E eu quero dizer para vocês, meninas, não é fácil. Gerenciar a emoção não é fácil. Eu falo que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. E é usar o fruto do Espírito aí. Mansidão, domínio próprio, temperança, amor. É usar aí o domínio próprio, realmente. E a Bíblia fala que uma pessoa que ela não tem gerenciamento das emoções, ela é como um lote vazio que qualquer um chega no lote vazio e joga o lixo que quiser. Quando você não tem o seu temperamento aí, né, sendo gerenciado, as suas emoções sendo gerenciadas, qualquer pessoa chega e joga em você o que quiser. Faz com que você exploda, ela consegue te manipular para te. Você tá feliz. Ah, eu vou fazer fulana ficar triste. Quer ver? Ela começa a jogar piadinha para você. Ela começa a implicar com você. E se você não tem o gerenciamento dessa emoção aí, você vai chutar o balde, você vai, como diz o outro, você vai sair do salto. Entendeu? A importância de gerenciar a emoção, desse equilíbrio aí. Então, como você vai reagir a essa emoção de forma consciente e equilibrada? Como pode agir de maneira e manter um comportamento funcional, saudável e coerente? Como? Eu deixo essa pergunta para vocês aí, meninas. Então, esse comportamento aí
um pilar importantíssimo aí é o comportamento. Então, vamos lá, estado de presença, acolher a minha emoção, gerenciar. Depois de gerenciar, o meu comportamento vai chegar. E isso envolve a maneira como você se relaciona com você mesmo e com os outros. Com você mesmo, deixa eu dar um exemplo. Você acorda e os seus pensamentos acelerados, né? Uma pessoa com pensamento acelerado, ela já começa a ficar já com o pensamento dela a 1.000 por hora. E ela já começa a surgir emoções na cabeça dela, que seja tristeza, que seja raiva, que seja angústia, seja lá qual emoção sentir aí, qual emoção vai aparecer para ela. Aí, como ela vai gerir isso daí, vai depender até com ela mesma, né? Esse último pilar aí do comportamento envolve a maneira como a gente relaciona com os outros e com a gente mesmo. Aí eu começo a me olhar no espelho, aí como eu estou me sentindo mal, estou com raiva e medo, eu começo a minha autoestima começa a baixar. Aí eu não consigo lidar com aquilo comigo, eu não quero nem olhar no espelho. Eu começo, se eu não tiver uma inteligência emocional e se eu já estiver com ansiedade, eu começo a me machucar. Aí a depressão vem, né, se tornar algo muito mais sério. Por quê? Porque eu não soube gerenciar. Veio aquele pensamento acelerado, respira. Calma, Edileuza. Calma, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Calma. Conta até 10, respira de novo. Por que que eu acordei sentindo isso? Eu acabei de acordar, por que que eu estou sentindo essa raiva toda? Sabe? Porque a emoção, ela faz você comportar. Por que que eu estou sendo grosseira com as pessoas dando um bom dia? Bom dia, bom dia, nada não. Por quê? Porque eu estou deixando a emoção de dirigir aí o meu comportamento. Aí eu acabo me machucando a mim mesma. Imagina o próximo. Então é fundamental, queridas, vocês gerenciarem aí, ter essa inteligência emocional para construção de relações saudáveis e para manter a harmonia interna aí. Então, como eu dei uma pincelada aí no que é inteligência emocional para vocês, eu quero só afirmar que cada pilar da inteligência emocional, que são 5, são essenciais. Todos são essenciais para que a gente aprenda a gerenciar as nossas emoções. Entendam, nós não controlamos emoções, mas nós gerenciamos, né? A emoção, ela é orgânica, ela surge de forma espontânea, ela surge conforme acontece alguma coisa. Eu não tenho como prever o que que vai acontecer naquele momento. Talvez eu bati em alguma coisa, eu não tenho como prever se eu ia bater ou não. Eu não tenho como prever se eu ia tupicar no meio da rua e cair. Então, a emoção ela é orgânica, não tem como prever, entende? A emoção ela é natural, mas o comportamento depende de como você vai decidir agir. E muitas vezes aí o comportamento ele é instintivo, ele é reativo, ele é impulsivo, ele é voltado para a sobrevivência, ele é no inconsciente, entende? Por isso, meninas, praticar inteligência emocional é crucial para poder gerenciar as emoções aí de forma mais equilibrada. E por trás de todo comportamento aí, finalizando com vocês essa questão da inteligência emocional, sempre tem uma emoção. Por que que eu reagi dessa maneira? Porque tem uma emoção ali tentando me controlar. Então, quando você aprende aí a praticar a inteligência emocional, você começa a perceber que ao reagir daquela maneira é porque tem algo atrás, né? Há sempre uma emoção atrás. E entendendo isso aí, você vai se tornar emocionalmente inteligente e vai ter um amadurecimento emocional. É aquilo que a pessoa fala assim: não, Sandra é, é madura nessa questão aí, pode ficar tranquila. Eu fiz uma brincadeira e eu acho que Sandra ficou chateada. Então, como eu conheço a Sandra, eu vou responder para a pessoa assim: olha, Sandra, ela já é madura nessas questões emocionais, pode ficar tranquilo. Ela sabe muito bem lidar com isso. Por quê? Porque eu sei que Paula aprendeu a ter inteligência emocional. A pessoa veio e implicou comigo, doida para tirar minha felicidade. Se eu não tenho inteligência emocional, eu vou sair do salto e falar assim, lá vem você de novo. Eu estava tão bem, de repente, tá, 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 tá. Mas se eu tenho inteligência emocional, o que eu vou fazer? Vou me afastar daquela pessoa. Ou então, vou falar assim, olha, uma outra oportunidade a gente conversa sobre isso, dá licença,
Entende? Isso é gerenciar o meu comportamento diante da emoção que aquela pessoa me fez sentir. Eu fiquei chateada, mas eu não reagi conforme o que ela quis que eu sentisse. Isso se chama inteligência emocional aí, ok? Então, ó, as emoções, né? As emoções primárias, que nós vamos falar de uma delas, que é o medo, eu vou dar uma pincelada rápida aí para vocês. 6h37, dá tempo ainda. Então, meninas, as emoções primárias, Sandra, aquilo que você me pediu na outra aula, tá mais ou menos nessa aula aqui, tá? Também chamadas de emoções básicas. Existem cores, né? As cores básicas, as cores primárias, e existe também as emoções primárias, básicas. Tem aquele filme do Divertidamente, né? Você já assistiu, Paula, aquele filme do Divertidamente? Sandra, já assistiu aquele filme? Se não, assistam. Ali vocês vão entender muito sobre as emoções, sobre como a gente pode gerenciar o medinho, a tristeza, o nojinho, né? Todos estão ali, todos são importantes. Todas as emoções, elas são importantes para a nossa sobrevivência. O que nós precisamos é aprender a gerenciar. A alegria, por exemplo. Olha essa emoção, meninas. É um sentimento de felicidade, bem-estar, associado a situações de prazer, conquista, uma conexão que você faz com alguém, alguém novo, algo novo que você conquistou. Aí surge aquela emoção, alegria, você quer automaticamente comportar diante dessa emoção. Qual o meu comportamento diante da emoção alegria? Eu quero compartilhar com todo mundo, eu quero fazer um churrasco lá em casa, eu estou feliz, eu consegui conquistar aquele emprego, eu passei na prova, eu conheci um rapaz novo e tal. A alegria, essa emoção, ela vai gerenciar, ela vai fazer com que o meu comportamento seja conforme essa emoção, alegria. Tristeza, por exemplo, é uma resposta emocional a perdas, desapontamentos, frustrações. Então, a tristeza é importantíssimo a gente trazer aí o processamento de momentos difíceis que a gente está passando, de ter ali um estado de presença. Por que que eu estou sentindo essa tristeza? O que que está me fazendo sentir essa tristeza? Então, vamos para uma outra emoção básica e a qual nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Medo. O medo é uma emoção que surge diante de uma ameaça, né? É uma ameaça que você percebeu ali. E quando você percebe essa ameaça, você vai desencadear aí automaticamente resposta de defesa. O medo, ele nos paralisa ou ele nos faz avançar. Essa emoção, como todas as outras 5 emoções primárias, elas são importantíssimas para a nossa sobrevivência. Vamos dar um exemplo aí. Os homens da caverna, né? Eles, por exemplo, se eles estão ali na frente de um leão, e se eles não têm o sentimento medo, o que que vai acontecer com eles? Eles vão ser mortos. Vai ter um prejuízo na vida deles, porque o leão vai, uau, abocanhar e matar. Mas se eles estão diante deles ali, daquele leão, e vem o sentimento medo, ou eles vão paralisar de medo, ou eles vão reagir, correr. Essas emoções, elas vêm desde os homens da caverna, até nos dias de hoje. Por exemplo, eu estou diante de um cachorro, um pitbull, que está do outro lado da rua, né? E se eu não tenho essa emoção medo, eu vou passar na frente desse pitbull e ele vai me estraçalhar. Mas o medo, aquela emoção que eu estou sentindo, aí eu vou trazer o quê? Estado de presença. Eu estou na rua e eu estou passando diante de um pitbull. Eu entendi que eu estou com medo. E tá tudo bem eu estar com medo, porque é um pitbull. Eu aceitei a minha emoção. Como que eu vou fazer? Eu vou parar? Meu Deus, eu tô com medo. E vou deixar o pitbull vir me comer? Ou eu vou correr? Ou eu vou reagir? Percebe? Aí é hora de você gerenciar isso, a emoção. Raiva, outra emoção aí que é muito importante. O que que é a raiva? A raiva nada mais é do que respostas a situações de injustiça, de ameaça, de frustração, de decepção com alguém, né? Ou algo que a gente não esperava. Então, pode motivar aí uma ação, né, de descontrole, de você querer chutar o balde, bater na pessoa, xingar,
xingar a pessoa toda, usar palavras que não são legais com a pessoa automaticamente vai reagir, porque você fez com que ela também sentisse né, sentisse uma emoção lá na reação de vocês. Então, vai trazer um transtorno muito grande. Outra aí, emoção aí que faz com que a gente sinta uns estímulos aí considerados repulsivos, que é o nojinho, que tem lá no filme Divertidamente, é o nojo. O que que o nojo traz? O nojo nos protege. Porque se eu estou diante de uma comida e é real esse nojo, ele vai me proteger de pegar uma infecção, né? Uma infecção no intestino, de passar mal. E outra, por outro lado, o nojo, ele traz também a rejeição, né? Até pessoas. Às vezes a gente olha para ela e fala assim, ai, que nojo das atitudes dessa pessoa. Então, se você não tem uma inteligência emocional de entender assim, por que que essa pessoa age dessa maneira? Ai, que antipatia, que nojo dessa pessoa. Porque se ela talvez está precisando até de uma ajuda, entende? Você pode gerenciar isso daí. Então, evolutivamente, o nojo, ele nos protege contra perigos, contra alimentos aí contaminados. Então, é muito importante todas as emoções. Existem várias outras emoções, mas as básicas são essas. Do nojo vem outras emoções, da raiva vem outras emoções, e vai desencadeando outras, e traz ansiedade, traz depressão, traz várias outras emoções, mas vem das emoções primárias. E agora eu quero trazer para vocês o que é a nossa aula, a emoção ao qual eu estarei falando aqui da nossa aula, que é o medo, aonde você vai entender e superar o medo. Então vamos lá. O que é o medo? Para você, Suelen, pode abrir o seu microfone aí e me responde. O que é medo para você, Suelen? Medo, para mim, é quando eu não consigo, quando eu tô diante de uma situação que eu vejo que ela vai me paralisar. Porém, eu tenho que decidir se eu vou realmente ficar parada ou, ou qual vai ser a minha ação diante dessa situação. Você sabia que existem medos saudáveis e existem medos paralisantes, que é o qual você disse aí, que o medo ele pode nos paralisar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você, Paula. Um medo paralisante, um medo que nos faz, que nos limita. Aí, dentro desses medos saudáveis e paralisantes, existem o medo real e o medo fantasioso. Qual medo que você acha que pode te paralisar e que, na realidade, é um medo real ou fantasioso? Você consegue discernir se um medo, às vezes, é real ou é uma fantasia da sua mente? Você consegue ter esse discernimento, Paula? Você Muito consegue, raro. Sandra? Paula, deixa a Paula responder então. Paula, você consegue ter esse discernimento entre um medo saudável, um medo paralisante, um medo real e um medo fantasioso? Às vezes eu demoro em identificar. Então, deixa eu te dar um exemplo. Uma barata mesmo. Você acha que é um medo real ou fantasioso? Fantasioso. E por que será que tem muitas pessoas que, diante de uma barata, têm medo tão grande que paralisa? E aí entra um pouco da questão do estado de presença. Aonde eu Uhum. estou em cima do vaso, gritando igual uma louca, com medo. Acolhi minha emoção, estou com medo. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou gerenciar. Eu vou ficar o dia inteiro aqui em cima desse vaso, gritando com aquela baratinha desse tamanhozinho que tá lá no cantinho do banheiro, até meu marido chegar e matar do trabalho, ou eu vou pular do vaso, correr dali, ou talvez até pegar uma vassoura e matar a barata.
Esse medo, ele é real ou ele é fantasioso? Ele é fantasioso. Um medo ao qual eu estou dentro de casa e entra um leão dentro da minha casa. Ele é um medo real ou ele é um medo fantasioso? Ele é um medo real. E quando você identifica essa emoção, esse medo aí, você consegue gerenciar isso aí de uma forma mais saudável. Porque existem dois tipos principais de medo, como eu disse para vocês aí. Porque o papel principal do medo é luta, ou eu vou matar a barata, ou eu vou fugir da barata, ou eu vou paralisar. O medo saudável, ele nos protege, ele nos mantém alertas e preparados, que é o leão, é um medo saudável. O medo saudável é andar à noite sozinha na rua. Tem bandido, é um medo saudável. O medo saudável é eu estar numa avenida que eu posso atravessar e passa muito carro e eu atravessar fora da faixa. É um medo saudável, porque eu tenho medo de passar ali e ser atropelado e morrer. O medo saudável, como eu disse, ele nos protege, ele nos mantém alertas, preparados para fazer algo. Agora, um medo paralisante é um medo que nos impede de crescer, nos limita. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês o porquê é importante a gente ter um estado de presença. Eu tenho uma paciente que ela, todas as vezes que ela passava na frente do hospital, ela sentia um medo insuportável. E ela não entendia. E ela morava numa rua onde ela precisava passar na frente desse hospital para pegar o ônibus, que o ponto de ônibus era depois do hospital. Então, ela era assim, era instantâneo, era inconsciente, ela já atravessava para o outro lado da rua. Ela tinha um medo absurdo até do cheiro do local ali do hospital. E nós conseguimos fazer o quê? A gente conseguiu entender que aquele medo ali era fantasioso. Por quê? Passar na frente do hospital não ia matar ela, não ia machucar ela. Mas por que ela estava com aquele medo? E foi no divã, na terapia, foi entendendo aqui, gerenciando as emoções, que ela entendeu, que ela descobriu que ela tinha tanto pavor do hospital, porque todas as vezes que ela ia para o hospital quando era criança, a mãe e o pai não podiam ficar lá todas as vezes, ou ficava um ou ficava outro. A mãe e o pai trabalhavam quando ela era criança, então tinham que ficar lá, alguém cuidando dela. Então, ir para o hospital para ela é medo. É como se ela fosse abandonada ali dentro daquele hospital. Então, ela cresceu, ela era muito doentinha, então ela cresceu com isso dentro dela. Aí, o que que a mente dela fez para proteger ela? Hospital, medo, não passa aí perto, dá medo. E isso é um medo que foi fantasioso para ela, até que ela teve que ressignificar isso daí. E hoje ela passa tranquilamente na frente desse hospital. E ela fala assim: gente, como eu pude ter medo de passar aqui? Ela aprendeu a ressignificar e a gerenciar aquela emoção que vinha assim, sabe? Do nada, aquele ímpeto, que fazia com que ela automaticamente atravessasse a rua. Ninguém entendia nada. Você está indo aonde, fulano? Ah, vou passar do outro lado da calçada. Entende? Era instantâneo. Então, muitas vezes, o medo ele nos controla no inconsciente. Aí a gente precisa fazer o quê? Gerenciar esse medo aí. Porque o medo paralisante, o medo fantasioso, ele nos impede de crescer. Ele nos limita. É como eu falo aqui, ó, medos reais, medos imaginários e medos universais. Medos reais são baseados em ameaças concretas, como acidentes perigosos, acidentes iminentes, algo que vai acontecer de verdade, andar na rua à noite, um leão, um pitbull naquela casa, que pode, se eu passar naquele portão, aquele pitbull me avança, pode ser que ele até consiga pular aquele portão. Isso é um medo real. Medos imaginários criados pela nossa mente, que é o que acontecia com a minha paciente. A mente dela criou um medo em torno de um hospital que ela não poderia sentir o cheiro da limpeza do hospital. Então a mente, esse medo imaginário é criado pela mente, com medo do fracasso, medo de julgamento, medo do abandono, medo da injustiça. Que aí entra aquelas feridas emocionais ali, né? Que a pessoa precisa ter um estado de presença. Pô, peraí, por que que a minha mente está criando esse medo? O que que aconteceu? Foi aonde ela me procurou. De Leus, eu sinto medo.
Eu sinto isso. Por quê? Eu quero entender por quê que eu tenho tanto medo. Eu tenho medo de tudo. Foi onde a gente descobriu estado de presença. Peraí, você está aqui, você cresceu, você é uma mulher já adulta, por que esse medo? Foi onde a gente descobriu aí, está conseguindo gerenciar essa emoção aí, para ter comportamentos assertivos. Medos universais. O que é medos universais? São medos relacionados a experiências humanas comuns. Por exemplo, fui rejeitada pelo meu marido, fui rejeitada pela minha esposa. Fui abandonada pela pessoa que eu mais amava. Eu perdi alguém que eu amava, tanto ele indo embora, quanto pela morte, tanto o emprego que eu perdi. Isso é uma perda, isso é um luto. Perder o emprego e você não conseguir lidar com isso daí é um luto. Então, esses são os medos universais que acontecem no dia a dia, que acontecem com a experiência, e essas experiências conflitantes, elas se tornam uma emoção predominante. Por exemplo, rejeição. A emoção predominante da rejeição é a raiva e o medo. O abandono é a raiva e a tristeza. Entende? Então, toda emoção, ela traz uma consequência, ela traz um comportamento. Aí você precisa ter um estado de presença. Eu cresci, fulano me largou, mas eu preciso entender que eu me amo. Eu me amo. Eu não posso colocar minha felicidade baseada no fulano. Baseada no fulano que não me quer mais. Eu não posso segurar aquela pessoa comigo. Então, eu me amo. Eu não vou permitir que a raiva, aquela questão de vingança entre em mim por causa do outro. Eu preciso ter esse entendimento, gerenciar essa emoção. Eu não posso colocar minha vida na mão de ninguém, entende? Isso é gerenciar suas emoções. Isso aí são os medos universais. Então vamos lá, impacto do medo na nossa vida. Como o medo nos afeta? Olha que coisa incrível. Quando a pessoa fala assim, gente, desde que eu aconteceu aquele acidente comigo, eu não consigo dirigir mais. Desde que eu fui atropelada, eu tenho medo de andar sozinha. Desde que eu fui assaltada, nunca mais eu tive coragem de sair de dentro de casa, eu fico trancada dentro de casa com medo de ser assaltada. Aí a pessoa fala assim, nossa, fulana, desde quando ela teve aquele acidente, ela engordou muito, ou ela emagreceu muito, ou ela, do nada, ela tem coceira, do nada ela tem aquele aperto no coração, aquele aceleramento no coração, aquele taquicardia. Isso aí são os impactos que o medo traz na nossa vida, né? No nosso corpo, por exemplo, tensão muscular, nossa, meu corpo está todo dolorido, sabe? Insônia, aumento de batimentos cardíacos, como eu disse para vocês, na nossa mente, né? Porque o nosso corpo somatiza ali. Na nossa mente vem ansiedade, vem pensamentos obsessivos, né? O medo, ele faz você acreditar que ninguém te ama. O medo, ele faz acreditar que você não é capaz de conquistar um cargo melhor no seu emprego. O medo faz com que você acredite que não é capaz de ter um novo relacionamento. O medo faz você pensar coisas que não têm lógica, que se chama medos fantasiosos. E nos relacionamentos e decisões, a gente procrastina. O medo, ele nos faz não ter vontade de fazer nada. Ai, não quero fazer, eu sei que vai dar errado. Ai, eu não vou tentar aquele curso, eu entrei naquela faculdade, mas eu vou trancar minha matrícula porque estou com medo de não dar certo. Aí você procrastina, você tem dificuldade de tomar decisões, você se isola. Você entra numa caverna, aquilo, o medo, ele te faz agir ou paralisar. E muitas vezes, a maioria das vezes, paralisa. Então, esse é o impacto do medo na nossa vida. E se você tem um impacto desse aí na sua vida, você precisa ter um estado de presença. Por que que eu estou sentindo isso? O que que me fez sentir isso? É algo que aconteceu lá na minha infância, que eu preciso, né, trazer a memória e olhar para isso e enfrentar isso e ressignificar isso? Por que tanto medo se eu acabei de acordar? Percebe? Então é muito importante aí.
Olha as estratégias para lidar com medo, meninas. Primeiro, reconhecer o medo. Reconhecer, eu estou sentindo medo. Nossa, fulano, por que que você tá assim? Eu tô com medo. De quê? Não sei, mas eu tô sentindo medo. Então, reconheça essa emoção do que exatamente eu tenho medo. Será que esse medo dessa baratinha desse tamanho é real ou é imaginário? O que que uma lagartixa desse tamanhozinho pode fazer comigo? Olha o meu tamanho, 1,65 m. Reconheça o medo e se pergunte, se questione. Paula, esse medo é real ou imaginário? Sandra, esse medo é real ou imaginário? Respiração, como eu disse para vocês aí, uma estratégia importantíssima. Além de você reconhecer o medo, de você entender o medo, é um exercício de respiração, mindfulness, que chama. Esse exercício ele traz uma presença para gente que você, quando você respira, o seu cérebro ele desacelera. Isso não é fantasia, isso não é misticismo, não é conto de carochinha da vovó, não. Isso é cientificamente comprovado. Quando a gente para respirar, esse exercício prático da respiração aí, diafragmática aí, ele acalma o nosso corpo. Por quê? A nossa mente ela fica acelerada. Então, quando você faz isso aqui, ó. Ah, mais uma vez, ó. Seu cérebro, o oxigênio, ele para de ir para o seu cérebro e o seu cérebro começa a desacelerar. Então, isso aí é uma das estratégias para lidar aí com o medo ou com qualquer outra emoção que vai surgir ali naquele momento. Reestruturação cognitiva, você vai tentar identificar o seu cognitivo aí, esses pensamentos limitantes. Não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir dar conta desse TCC, não, eu não vou conseguir dar conta de estudar na faculdade, não, eu não vou conseguir dar conta. O que que você vai fazer? Qual estratégia? Pensamento positivo. Substitui esses pensamentos limitantes. Não, eu sou burra. Todo mundo fala que eu sou burra. Desde a minha infância eu escuto que eu sou burra, que eu não vou dar para nada, que eu não consigo, que eu sou chorona, que eu sou molenga. Então, substitui esses pensamentos aí, reestrutura seu cognitivo aí por pensamentos mais realistas, mais positivos. Porque o seu corpo vai reagir diante do que você pensa. E a palavra de Deus, ela nos diz isso, que a palavra tem poder de bênção e maldição. Então, traga coisa positiva. Já acorda de manhã. Deus, muito obrigada pela existência. Eu me amo. Sabe? Olha no espelho e diz: obrigada, Paula, por ser essa mulher incrível que você é. Diga isso para você, se elogie. Obrigada, Sandra, por ter se tornado essa mulher maravilhosa. Diga isso para você quando você está ali ó, escovando seus dentinhos. E repita para você assim: eu me amo. Eu me amo. Diga para você isso. Porque como você vai amar alguém se você não se ama? Como você vai transbordar na vida de alguém se não tem isso em você? Então, traga essa reestruturação cognitiva para você aí. Identifique esse pessimismo, identifique esse pensamento contrário aí e substitua ele por coisa positiva, ok? Muitas pessoas falam que é a terapia da positividade, então traz essa positividade aí para sua vida. Uma ação gradual, é uma técnica de exposição gradual. Enfrente o medo, enfrente aquela barata, enfrente o medo de passar na frente daquele hospital. Peraí, eu vou passar na frente do hospital, eu vou fazer um teste hoje de passar ali. Hoje eu vou até a metade da frente do hospital, mas amanhã eu vou conseguir, vai gradualmente de forma progressiva e sem pressa. Entrei na faculdade, eu vou hoje eu vou sentar. Ah, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de falar, levantar minha mãozinha na escola para falar alguma coisa. O primeiro dia você levanta o dedinho e fala, eu concordo. No segundo dia você já expõe porque você concorda. Então, gradual, vai aí, ó, enfrentando o medo. Apoios de pessoas, busque a ajuda de amigos, de familiares, de profissionais, como essa paciente me procurou, Edileuza, eu tenho tanto medo que eu não sei de onde que veio esse medo. Aí foi onde a gente foi ali, ó, entrando né, cômodo por cômodo ali da cabecinha dela para descobrir o que que foi ali disfuncional que fez com que ela tivesse medo de passar na frente do hospital, ao ponto de entender
doente, peraí, muito doente quando era criança, mas você ficava muito no hospital? Sim. Aí ela ainda falou para mim assim, engraçado, que eu ficava muito no hospital e hoje eu tenho medo de hospital. Ah, a escutativa fez eu perceber. Peraí, quem ficava com você no hospital? Ah, minha mãe e meu pai nunca podia. Mas quando ela falou assim, a ficha caiu, a lágrima desceu. Aí ela começou a entender o porquê o medo do hospital. O que que é isso? Ela buscou ajuda para isso. Ela fez uma reestruturação cognitiva, ela foi gradualmente, a gente foi trabalhando isso aí de forma progressiva para que ela possa enfrentar essa questão aí. Entende? Então, o que que a gente pode fazer aqui na prática? Deixar essa pergunta para vocês aí, meninas. Nós não controlamos as nossas emoções. Nós aprendemos a gerenciá-las ou administrá-las. E eu queria abrir aqui para Paula, para Sam. Pode estar abrindo o microfone de vocês, né? Querem falar? Fernanda, Paula, Rosa, já passou por vocês alguma coisa que travou vocês, que você já quis atravessar uma rua, não conseguiu? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Boa Boa noite, noite. mulher. É, quando a senhora falou aí dos medos, né? Uhum, Assim, eu não me lembrava, não me recordava no momento, mas depois eu passei a me recordar. Quando a senhora falou do medo do hospital, eu sim, passei uma situação na minha casa, na qual sim. invadiram a minha casa e chegaram a matar uma pessoa em cima da minha laje. E foi muito tiro, muito tiro. E eu com minhas E que crianças em idade? casa. Você tinha que E idade? eu passei muitos dias. Eu não botava a cara na varanda, eu dormia com medo, eu trancava meu filho no quarto e eu ouvia vozes e não queria sair de jeito nenhum. Eu saía porque eu dizia assim, ó, em casa eu não vou ficar com medo, eu vou para a igreja. Era o único lugar que eu ia assim, sabe? Segura de que eu vou para a igreja adorar, pelo menos eu não fico em casa pensando naquelas coisas. Mas eu fiquei muitos dias sem dormir, ouvindo vozes. Eu trancava meus filhos no quarto comigo, porque o meu marido trabalhava de noite. E ali eu dormia com os meninos trancados no quarto comigo. Mas foi dias assim que eu passei com muito, sabe, muito medo, muito medo. Eu digo que se não fosse Deus, eu não sei, viu? Eu acho que eu não estava aqui hoje. Eu E não como estava que aqui tá hoje porque esse enfrentamento desse medo, Sandra? Ô, Fernanda? tempo foi passando, porque a nós que servimos a Deus, nós buscamos nosso socorro que vem, nosso refúgio vem dele, né? E eu pedi a Deus em oração para tirar isso de mim, tirar esse medo de mim, até mesmo porque eu me lembrei muito daquela passagem que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, né? Porque a minha porta não estava aberta, a minha porta estava fechada, o meu portão estava trancado, e eles quebraram o cadeado de abrir e entraram.
Então, eu digo, a gente vive uma situação de que a gente não está nem protegido, nem com o portão trancado, e assim, verdadeiramente foi o Senhor que guardou, porque se não fosse Ele, eu não sei, eu acho que eu não estaria mais aqui, viu? Porque a Fernanda, olha gente só. clamava tanto ao Senhor, e ali, depois que a situação passou, os meus vizinhos vieram e ajudaram no que for necessário, mas o medo fica, né? E também eu fui assaltada uma vez, e quando você é assaltada, o medo fica ali. Qualquer pessoa que encosta junto de você, você acha que vai te saltar. Qualquer correria que você vê, você acha que está acontecendo alguma coisa. E sempre o coração dispara, sempre você não pode ver ninguém correr, ninguém encostar, que você pensa que vai ser assaltada. Mas No foi esse automático. o único medo. Agora, do restante das coisas, eu não tenho medo de barata, só tenho medo de cobra. Cobra, essas coisas assim, Então, não. olha só, Mas Fernanda. Igual eu falei aqui, tipos de medo: medos reais, medos imaginários e medos universais. O que que é medos universais? São medos relacionados a experiências humanas. Isso que você viveu foi uma experiência, isso é um medo. Sim, dá medo, sim. Mas aí eu preciso gerenciar esse medo. Eu não vou conseguir controlar. Todas as vezes que eu ouvir um barulho de tiro, eu vou ter medo. Eu sei. O que que eu vou fazer? Um estado de presença. Peraí, eu tô dentro da minha casa, tô segura e tô ouvindo barulho, tô com muito medo de acontecer de novo. Peraí, deixa eu, ou eu vou paralisar, ou eu vou reagir. O que que eu vou fazer? Vai depender de como você vai gerenciar essa emoção. Ou eu vou paralisar e ficar parada esperando vir um tiro, ou eu vou pegar meus meninos tudo e pôr debaixo de uma cama, tomar uma posição e depois levantar e procurar ajuda. Entende? Porque existem os medos universais. Todos os medos que você me falou aí são universais, existem, não são imaginários. Cobra é um medo real. Se tá vindo uma cobra para mim, eu não sei que cobra que é, se é jararaca, se é... Eu vou esperar ela chegar e passar a mãozinha nela, entende? Mas eu preciso entender que eu tô sentindo medo dessa cobra e eu vou enfrentar. Como? Vou matar a cobra? Se eu tiver coragem, vou matar. Mas eu vou ficar esperando ela vir. Travei. Vou esperar ela vir me morder? Ou eu vou correr dessa cobra? Você, verdade. você que teve todos esses traumas aí, essas experiências, né, conflitantes aí. Como que você reage quando você ouve tiro hoje? Hoje eu fico mais tranquila, porque assim, o desespero é mais quando você vai ver a situação, né? Ou quando tá mais recente, mas depois você vai acalmando, vai entendendo, o seu psicológico vai entendendo que vai acontecer, não é todo dia que acontece essas coisas, né? Não é Não todo dia. depende de você, né? Não depende de você. Sim, Você vai sentir medo, você vai sentir pavor, mas não depende de você. O medo vai vir, a a gente emoção vai vai se vir. proteger da forma que dá para se proteger, né? Se ver que é uma coisa mais próxima, vou realmente catar minhas crianças, botar num lugar seguro e tá tudo bem ali ficar até passar. Mas não é uma coisa que depois eu vou ficar assim, pensando como eu fiquei muitos dias sem dormir direito, ouvindo vozes, e Deixar tentando aquilo te no quarto, paralisar. né? Deixar, deixar aquilo te paralisar. Isso Uma não. coisa que aconteceu, que eu também me lembrei quando eu era criança, uma lesma grudou na cava do meu pé e eu gritava muito, não soltava. Eu não consegui. Hoje eu tenho um nojo de lesma, não gosto nem de ver. E toda vez que eu vejo, ela parece aquela casca de amendoim. Era muito parecida com aquela casca de amendoim. Toda vez que que eu olho a casca de amendoim, eu me lembro daquela lesma que grudou na cava do meu pé e não soltava de jeito nenhum. E eu gritava, só me lembro que eu tentava tirar ele, não conseguia. Você E entendeu aquilo por ficou quê? O marcado na minha medo. mente. É o medo aqui, ó. O medo hoje, na sua vida adulta, é um medo imaginário, é um medo criado pela sua mente. Porque você passou naquela época por uma experiência conflitante e hoje você cresceu. O que que uma lesma pode fazer com uma mulher deste tamanho? Percebe que é um medo imaginário, que você Pois pode é. enfrentar esse medo?
Você pode Sim. gerenciar isso daí, não deixar esse medo fazer com que você, uma lesma ali, não, não vou, não vou. Não, tem uma lesma ali, morro de nojo, mas deixa eu passar lá no outro cantinho, entende? Aquilo ali não pode me dominar, não pode mudar meu É, comportamento, entende? Então, uhum, meninas, é isso aí. espero que vocês tenham entendido sobre a importância das emoções na nossa vida. Tanto as emoções de medo, de raiva, de nojo, todas são importantes. Todas têm um papel importante para nós, de nos fazer avançar. E também tem o prós e o contra, de nos fazer paralisar, principalmente a emoção que a gente, né, estudou hoje, que é o medo. E o que eu quero que vocês façam? Releiam a apostila que eu coloquei lá, o slide, entendam que existem tipos comuns de medo, que existem medos reais, medos imaginários, medos universais, que lá na nossa slides que eu coloquei lá, tem o impacto do medo na nossa vida, o que é que ele causa, né? Tem as estratégias para lidar com o medo. Nossa, eu estou com tanto medo. Peraí, a professora colocou lá, deixa eu ir lá dar uma olhada. Nossa, eu estou atendendo uma pessoa que tem tanto medo que eu não sei o que fazer. Deixa eu ir lá aprender, para me entender e falar com ela o que que ela está sentindo. Deixa eu ler, fazer uma leitura do corpo dela. O que está somatizando nela? Aí você vai lá e coloca o impacto do medo na vida. Tem aqui, ó, corpo, tensão muscular, insônia, aumento de batimento cardíaco, coração acelerado. Então, assim, aprendam isso, apliquem em vocês e depois transbordem nos pacientes de vocês. Ok? Sandra, enfrente esse medo, coloque na balança, estado de presença, né? Acolha o que que você está sentindo. Cresci, por que esse medo tão grande de lesma? É real ou é imaginário esse medo? Percebe? Isso tudo é algo de se colocar na balança e você gerenciar a sua emoção. Como eu disse na nossa aula, não existe eu controlar minha emoção. Como eu disse na nossa aula, controle é quando você decide sentir ou não. Você não consegue decidir sentir ou não. Se eu estou te fazendo raiva, você vai decidir se vai sentir a raiva ou não? Não tem como, eu estou te fazendo raiva. Você vai sentir a raiva, mas você vai gerenciar como essa emoção raiva vai interferir no seu comportamento. Isso que você pode gerenciar e não controlar. Ok? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer mais uma observação? Paula, Rosa. Sandra teve que sair. Todas vocês aí, Fernando, obrigada pela sua contribuição, muito importante. Mais alguma observação? Deu para entender, então? Tudo certinho? Meninas, olha só, chegamos ao fim da nossa aula e eu quero que vocês entendam que maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Eu posso sentir medo, sentir raiva, eu posso sentir tudo, todas as emoções, mas ele me ajuda, né? Como eu disse, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra e fé. Eu sei que quase todos aqui são cristãs e a gente aprende muito com a palavra de Deus. E o Senhor deixou pessoas para nos ensinar, né? Pessoas para falar com a gente sobre as emoções, uma terapeuta, uma psicóloga, uma amiga, uma pastora. Então, quando essas pessoas elas têm a ferramenta certa para nos ajudar, e é o que vocês estão fazendo aqui hoje, pegando ferramentas certas para ajudar mulheres com emoções que não são gerenciadas. Por exemplo, você olha para uma pessoa e fala assim: "Nossa, aquela irmã ali é barraqueira, tá?" Eu não gosto nem de conversar com ela, porque qualquer coisa que você vai falar com ela, ela solta os cachorros em você. Mas você que está aprendendo a gerenciar a emoção, sai de perto. Ela não aprendeu. Você pode ensinar ela um dia, ó, fulano. Você pode aprender a lidar aí com essas emoções suas, tá? Porque se você continuar assim, daqui a pouco você vai cair, vai infartar aqui por algo que nem aconteceu. Entende? Então, que vocês possam transbordar na vida dessas mulheres, Rosa, Paula, Sandra, Fernanda,
que vocês possam ser o diferencial na vida dessas mulheres, ao qual vai chegar para vocês ajudarem. Meninas, tenham uma boa noite e espero que vocês estejam estudando, pesquisando mais sobre os assuntos que a gente tem falado aqui e até o nosso próximo momento, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Beijo, Rosa, Paula. Beijo grandão para vocês aí, ok? Boa noite.